Fala, gremista, tranquilo? Eu sou o Guto Bender, do Onde Estiver o Grêmio. O endereço do blog tá sempre num dos cantos de cima do vídeo. Deixa, antes de fazer o vídeo, eu esclarecer aqui. Eu já respondi nos comentários ali pro gremista que se aborreceu comigo porque ele fez um comentário ali no Não Adianta Dar Pressão, me desejando boas férias. Eu entrei ali e dei um pau. Velho, não foi pra ti, é que logo depois de ti tem um comentário de um Renatete, tá? Me chamando de abobado e tal, e aí eu chamei de indigente mesmo e mandei ele procurar alguém que fale a língua dele. Aqui no blog não precisa mais vir. Mas isso foi pra ele, não foi pra ti, velho. Tu é parceiro, a gente pode discordar, não tem problema nenhum. Tu pode discordar de mim, eu discordar de ti, a gente faz aquela discussão fraterna. O que eu não tolero é Renatete. Com esses não tem assunto. Com esses não tem assunto, eu não quero que eles assistam os meus vídeos. Tá? Então se tu achou que era pra ti aí, eu vou te pedir desculpa, não foi pra ti, velho. Tá? Esclarecido, vamos pro vídeo de hoje. Eu dei uma olhada nas repercussões de hoje sobre o Grenal de ontem. E fiz umas anotações, eu até vou começar pela última, tá? Porque a última é maravilhosa. O Bosta Lupe é gênio. O Bosta Lupe é gênio e o Grêmio ganhou o Grenal ontem porque o Bosta Lupe é um gênio. O Bosta Lupe que aos 30 minutos do segundo tempo colocou o Thiago Santos e o Tassiano, tirando o PP, que estava machucado, e o Cristal. E demoliu o time do Grêmio e quase botou fora o Grenal. É a volta de Los Invictos, entendeu? Esses caras não perdem nunca. Esses caras, eles não perdem nunca. Porque quando dá errado, eles não dizem que eles estavam errados, eles adequam a coisa, entendeu? Então, não era isso, eles não estavam dizendo o que eles disseram, eles estavam dizendo uma outra coisa que a gente não entendeu. E aí eles enrolam e dão explicação. Então assim, ó, o Renato é gênio, é por isso que o Grêmio ganhou o Grenal. Eles só não explicam por que o Renato quase botou fora o Grenal ontem, colocando Thiago Santos e Tassiano. Então assim, ó, eu já falei aqui, eu sou adepto da navalha de Ockham, tá? Isso aí até gerava uns uiuiui lá no blog antigamente, quando eu falava na navalha de Ockham, entendeu? O povo não era muito chegado nesses conceitos. Então eles embraveciam, entendeu? Mas eu sempre fui e continuo sendo adepto da navalha de Ockham. Em resumo, o que diz a navalha de Ockham? Dentre todas as explicações, tu tirando tudo que é impossível, o que resta, por mais simples que seja, é a verdade. E eu sou adepto disso. Então, depois que tu tira tudo que é impossível, tudo que é torto, todo o raciocínio que é ilógico, o que resta, por mais simples que possa parecer, é a verdade. Então eu vou ter a audácia de explicar por que o Grêmio
ganhou o Grenal ontem. E é claro que eu vou ir contra os invictos. Porque eu não sou invicto, entendeu? Eu não sou invicto, eu já errei várias vezes. Mas é aquilo que eu digo, eu dou opinião antes. Eu dou opinião antes. E se eu tiver errado, eu corrijo a rota lá na frente sem problema nenhum. E mudo a minha opinião, mas eu digo que eu estou mudando a opinião e digo que eu estava errado lá atrás. Eu não fico enrolando pra, entendeu? Pra adequar a coisa. Então assim, ó, a semana passada, os caras estavam fazendo seleção Grenal. E eles chegaram à conclusão de que uma seleção entre o Grêmio e o Inter, tu tinha 8 jogadores do Internacional e 3 do Inter. Como dizia um amigo meu falecido aqui, plasmem, ele não dizia pasmem, ele dizia plasmem, o Kahneman tá fora da seleção. O Kahneman, que é um monstro, entre Kahneman e o tal do mercado, que devia voltar para os horóscopos da vida, entendeu? Para a numerologia da vida, que nisso ele era bom. O tal do mercado, eles botaram no lugar do Kahneman. Então assim, ó, o Grêmio ganhou ontem, apesar da cagada do Bosca Lupe, porque o time do Grêmio não é melhor, é muito melhor que o time do Internacional. É por isso que eu venho dizendo desde o início do ano, esse ano não tem desculpa. Esse ano não tem desculpa, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquele outro. O material humano foi entregue para o treineiro e entregador de camiseta. O material humano foi entregue. Tirando os 2 laterais, tirando o João Pedro, não o Fábio, tirando o João Pedro e o Reinaldo, não tem um jogador no time do Inter que seja melhor que o jogador do Grêmio. Não tem. Eles disseram na seleção deles que o Alan Patrick é melhor que o Cristaldo. Os 3 jogadores que eles botaram do Grêmio na seleção é o Carbajo. Veja que eles só elogiam o PP. O PP é o novo Maicon, mas o que está na seleção deles é o Carbajo. O Carbajo, o Bitelo, que aí não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. O Bitelo é melhor que os 11 titulares do Internacional e os reservas junto. E o Soares, e assim mesmo, amigo, assim mesmo, teve muita discussão se o melhor era o Soares ou o Pedro Henrique. Não. Rapaz, discutir quem é o melhor entre Soares e Pedro Henrique. Mas se tu estiver fazendo isso a sério, tu tem que andar pelo meio da rua procurando um pedaço de corda para se enforcar e terminar com a vida. Porque se tu não consegue ter a dimensão do Soares e do Pedro Henrique, tu tá na profissão errada. Tu não podia estar comentando futebol, discutindo futebol. E já falei do outro absurdo, o Kahneman. O Kahneman, para eles, é reserva do mercado, do horóscopo. O pior
do time, na realidade, ontem, foi o Bosta Lupe. Foi o Bosta Lupe que aos 30 minutos do segundo tempo resolveu demolir o time e entregar o Grenal. Mas aí é aquela teoria que eu tinha lá atrás, tirem as crianças da sala. O Renato, ele tem 9 cu. Ontem ele gastou 1. Porque ontem ele demoliu o time. Ele entregou o Grenal de mão beijada. O gênio dos Los Invictos. E aí, no final, o Carvalho, eu já falei no vídeo de ontem, né? O João Pedro tenta fazer a jogada, não dá certo, mas a bola acaba no pé do Carvalho. Então, deu certo, amigo. A bola entrando, eu vou comemorar. Depois, é tese. Depois do jogo, a gente faz tese. Mas o que me interessa é que lá dentro, o que foi feito errado deu certo. E a bola entrou e eu ganhei. O que ganhou o Grenal ontem, com todo o pau que eu continuo dando no Guerra, quando ele merece, ele tem merecido em alguns casos, no Calef, quando ele merece, ele tem merecido. Já tomou o dele aqui a semana passada. O que ganhou o Grenal ontem foi a mudança na fotografia do time. Foi a mudança na fotografia do time. Quem é que tá aí do ano passado? Kahneman e Bitelo. Kahneman e Bitelo. O Ferreira, quando não está lesionado. E o Bruno Alves, mas o Bruno Alves é reserva, nós estamos só esperando o Jeromel voltar. Então quem está aí de fato do ano passado é o Jeromel. O resto, amigo, mudou a fotografia. Esse Cristaldo é um rico jogador que foram descobrir lá no Huracan. Esse Carvalho é outro rico jogador que joga muito. O Vina, por mais que eu tenha feito cara feia quando foi contratado, o Vina é o que melhor entendeu o Soares até agora. Eu falei num dos vídeos. Não interessa se ele erra ou se ele acerta, interessa que ele está tentando. E ele está tentando certo. E ele está tentando certo porque ele já entendeu o Soares. O Cristaldo também, mas o Cristaldo só confirmou o que tinha sido dito dele na contratação. O Vina é que a gente não esperava grande coisa. Veio lá, sei lá eu, do Ceará. Tem aquele preconceito e tal. Mas é forçoso reconhecer, o Vina até agora é o que melhor entendeu o Soares. Se ele começar a acertar, vai dar samba. Vai dar samba. Eu acho que o Ferreira vai ter que se esforçar um pouquinho. Senão não volta pro time. Então, assim, ó, eu vi todas as explicações de todos eles. Todas as explicações de todos eles. E passei a navalha de Ockham. E o que sobrou foi a minha. Que é a mais simples de todas. Mas é a que sobrou. O Grêmio ganhou o Grenal ontem, porque o time do Grêmio, amigo, é muito... Não é melhor.
Não, não é melhor que o time do é muito melhor do que o time do Internacional. Ah, mas foi 2-1 apertado. Foi 2-1 apertado porque eles têm jockey. E aí, amigo, quando tu tem um timezinho mais ou menos e tem um jockey, ele ajeita esse time. Ele ajeita esse time mais ou menos. Vocês, se alguém puder olhar o jogo de ontem, rever o jogo de ontem, vocês revejam. E vejam quantos chutões o goleiro do Internacional deu e quantos chutões o Adriel deu. Chutão de goleiro, amigo, é falta de jockey. Quando o chutão do goleiro para frente vira recurso, é falta de jockey. Não adianta ficar bravo comigo. É falta de jockey. Mas o time do Grêmio, jogador por jogador, rapaz, mas olha, mas vocês, os caras faziam uma seleção Grenal e botar 8 jogadores do Internacional e 3 do Grêmio é para abandonar a profissão. É para abandonar a profissão. Eles continuam lá porque vocês estão dando clique para eles. Não tem outra. Porque vocês continuam dando clique para eles. Porque é o fim do mundo. O cara tem que abandonar a profissão. O cara que discute Soares e Pedro Henrique tem que abandonar a profissão. E o cara que bota 8 jogadores do Internacional e 3 do Grêmio no mesmo time tem que abandonar a profissão também. O time do Grêmio é muito melhor. 1 por 1. Sobra. Não tem um do Internacional que entre no time do Grêmio. Porque, lembram quando eu falei dos lateral? Pois é, o João Pedro, eu vou dar 5 jogos para ele. Depois desses 5 jogos, eu vou discutir se o lateral do Inter entra no lugar dele. Então, amigo, sobrou o Reinaldo, mas tem o Cuiabano no sub-sub. Essa é a verdade, navalha de oca, não tem. O time do Grêmio é muito melhor. E tô falando hoje, e se perder a final, vou falar a mesma coisa. O time do Grêmio, 1 por 1. Entra um do Internacional, porque o nosso é muito ruim. Um abraço para vocês, gurizada.